receber o poder do Espírito Santo. Lucas escreve aos gentios e gregos, usa linguagens mais curtas. Então, a grande comissão em Lucas nos ensina sobre a necessidade de perseverança e preparação para receber o poder espiritual que capacita e cumpre o chamado missionário e leva a mensagem de salvação pelo mundo com sinais e maravilhas, sabendo que enfrentaremos desafios, mas que seremos vencedor pelo poder da fé. Oh, aleluia! Então seja, querido, você é impulsionado por esse poder. É esse poder do Espírito Santo que vai se mover dentro de você. É esse poder que vai se mover dentro do teu coração. O meu tempo está finalizando. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar finalizar o mais rápido possível. Eu quero dizer para você, não faça a obra missionária sem o poder do Espírito Santo. Não haja, não vá, não corra, se o Espírito Santo não impulsionar você a ir. Porque aconteceu com Paulo. Um certo dia Paulo queria passar para o outro lado. O Espírito Santo impediu Paulo passar. Mas o mesmo Espírito, quando falou, Paulo, agora é o tempo, atravessa a Macedônia. Ei, missionário, missionária, você é uma carta de resposta de alguém. Alguém está orando por esse seu perfil, talvez manso. Missionário, missionária, alguém está orando por esse seu perfil de pregar o Evangelho estourado. Alguém está orando por esse seu perfil de ensinar também. Alguém está orando por esse seu perfil de ser uma pessoa que sabe conversar com crianças. Alguém está orando por você, missionário, que vai trabalhar com pessoas com enfermidades, ou autismo, ou enfermidades mais profundas. Eles estão orando para que o Espírito Santo impulsione você nessa obra vindoura, nessa obra aonde vidas serão alcançadas e o reino de Deus será glorificado. Oh, aleluia! Vamos lá para a gente continuar. Nós temos pouco tempo. Vamos trabalhar na comissão do Evangelho de João, a comissão do perdão, em João 20, verso 21 e 23. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebe o Espírito Santo. E se algum de vocês perdoar os pecados, serão perdoados, mas se não perdoares, serão retirados. Então, seja, é uma ordem da gente perdoar, olhar o pecador, mas não olhar ele com o olho de condenação. Porque até então eu e você não fomos chamados para separar o trigo e o joio. Eu e você fomos chamados para ser semeadores da palavra e olhar para as pessoas com os olhos de misericórdia. Quem não tem misericórdia é quem nunca precisou de misericórdia. Mas eu quero dizer para você, se em outra hora você foi alcançado pelo Evangelho, você precisou da misericórdia. Então seja, você foi alcançado pela misericórdia de Deus. Lá em Lamentações de Jeremias vai dizer: a causa de eu e você não ser consumido é a misericórdia de Deus, que se renova a cada
manhã. Então, seja, trata sobre o perdão, para que a gente possa fazer a obra missionária com excelência. A gente temos que olhar como Cristo olhou para nós, com um olhar de perdoar, para que a gente possa ser perdoado. Jesus sopra o Espírito e ordena ministrar o perdão, o perdão. Jesus perdoa, irmão, o seu pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele perdoa, irmão. Você sabe, se você vir a Jesus, Ele vai te dar o direito de ser chamado filho de Deus. Você não tem nome, você tem um nome de desprezível, você talvez esteja igual a Zaqueu, ninguém chama teu nome mais, mas Jesus chega debaixo de uma figueira brava, de uma sicunora brava, olha para cima e diz: Zaqueu, Zacaio, paz, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Olhar de perdão, olhar de misericórdia. E quando você vem com esse olhar de perdão, não ir evangelizar e chamar a pessoa pelo pecado, chama ela pelo nome, porque na hora certa que a palavra entrar, ela vai fazer igual a Zaqueu: Senhor, quero vender tudo que tenho e dividir com os pobres. E se eu tirei alguma coisa de alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Então Zaqueu estava confessando o pecado. Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje veio salvação a esta casa, pois esse homem também é filho de Abraão. Oh, aleluia! Ei, ele está dizendo, aí o texto diz: porque o filho do homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Oh, aleluia! Olhar de misericórdia. Não entre dentro de uma casa quando você for evangelizar com o juízo. Não entre com a misericórdia, com o perdão, com a bondade, porque quem vai operar é o Espírito Santo. Eu e você já temos a ordenança de levar essa palavra. Essa palavra ela tem o poder tanto de julgar como de condenar. Então você não precisa fazer aquilo que o próprio Senhor Ele pode fazer. João escreve para os convertidos ao cristianismo, para o fortalecer sua fé. Então João escreve para todos aqueles que são novo convertidos, mas para que fortaleça a fé dele. Por isso que João trata muito sobre amor, sobre crer, sobre abraçar. Então eu e você precisa entender. No Evangelho de João, a grande comissão tem a característica de anunciar o perdão de Deus, proclamando a liberdade espiritual, aliviar e transformação para todos, como pecadores que precisa de arrependimento. Então você não foi para julgar, você foi para pregar, e o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar nessa vida. Vamos se apressar. Atos dos Apóstolos. Vamos tratar um pouco aqui sobre Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, eu poderia dizer ato do Espírito Santo. A comissão em Atos dos Apóstolos vai falar sobre ser testemunha. Atos 1, do 5 ao 8. Porque João, na verdade, batiza com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer o tempo ou estação que o
Pai fechou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Primeiro ponto: esperar o Espírito Santo descer. Não queira apressar, espere a promessa, porque se Deus prometeu que vai fazer algo em tua vida, Ele vai fazer. Se Ele prometeu que Ele vai mudar a história de muitos, inclusive a sua, Ele vai fazer alguma coisa. Mas precisamos primeiramente, antes de querer fazer a missão, ser cheio do Espírito Santo, porque nós vamos ser testemunha daquele que tem todo o poder. Não adianta você sair pelas ruas, você ser uma pessoa na igreja e na rua você ser outra. Você precisa entender que nós vivemos cobertos de uma nuvem de testemunha. As pessoas nos veem, as pessoas nos observam, as pessoas olham nossos passos. Eu quero dar 3 pontos sobre esse assunto. Observamos que um dia o Satanás foi ter no céu, no meio dos filhos de Deus, e Deus, o próprio Deus, deu um testemunho de Jó. Disse meu servo Jó, homem temente, que se desvia do mal, ou seja, um homem íntegro. E também observamos que um dia Elias vai passando, e uma mulher olha e diz: olha, verdadeiramente vai ali um homem de Deus que prega a palavra da verdade. Então observe que tem alguém te olhando. E também Paulo e Sila, eles vão passando, e uma menina que está com possessão maligna de adivinhação, ela olha para eles e diz: vai ali 2 homens que pregam verdadeiramente a palavra da salvação. Então seja, o que eu quero te dizer, Deus pode ser, o diabo usa pessoas até para testemunhar de você. Uma mulher olhou e testemunhou das condutas de Eliseu, e também o próprio Deus, ele testemunha das condutas de Jó. Então, querido, você precisa entender que você é uma testemunha viva, você é embaixador do reino, você é aquele que precisa ser de fato irrepreensível. Se você compra, você tem que pagar. Se você tem o seu trabalho, honra teus patrão. Na onde você pisar, seja uma testemunha de Jesus. Não seja uma testemunha, não, seja uma testemunha de Jesus. Porque tem muitos que se diz e que se acha que é um grande missionário ou um grande homem de Deus, mas não tem testemunho, mas tem testemunho. É uma tristeza por onde passa. Por onde passa, traz contenda, traz destruição, não traz paz no ambiente que chega. Então o que eu quero te dizer, seja testemunha. Ser testemunha tanto aos confins da terra. Você precisa ser testemunha na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na rua onde você passar, na praça, na onde você entrar para evangelizar. Você precisa ser testemunha. Amém? Atos é continuação do texto de Lucas, destaca as ações da igreja primitiva, as ações do Espírito na igreja primitiva. O texto de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, é continuação do seu evangelho, através e traz um desafio de testemunhar a palavra até os confins da terra. Atos 1:8, mostrando como a igreja primitiva cumpre seu chamado de forma impactante e poderosa. Mas querido, aqui está falando da igreja primitiva.
Mas agora a pergunta é: você tem cumprido o teu chamado na tua igreja local? Muitos querem ir para a nação, mas não conseguem fazer evangelismo em Jerusalém. Muitos querem ir para a Judéia, mas não conseguem evangelizar a sua casa, a sua Jerusalém, aonde o próprio Jesus falou que a nossa casa, nossa família é o nosso primeiro ministério. Muitos querem ir para Samaria, mas não conseguem evangelizar o seu vizinho, o seu colega, o seu amigo de faculdade, não conseguem falar de Jesus para ninguém. Então eu quero dizer, como é que você quer alcançar os confins da terra se você não consegue se mover aqui? Um ponto que eu quero deixar: não adianta você pregar a palavra se você não conhecer o dono da palavra. Não adianta você evangelizar se você não conhece aquele que impulsiona o evangelismo. Não adianta você falar daquele que traz arrependimento se você não se arrependeu. Não adianta de você falar que Jesus limpa se você ainda está sujo. Não adianta você dizer para o idólatra, para o feiticeiro, para o matador, para o assassino, para o prostituto, que Jesus cura se você ainda está praticando essas práticas. Então não seja uma testemunha, seja testemunha de Jesus com perseverança. Você é chamado para anunciar o evangelho? Você tem um chamado? Ou você tem um chamado para ficar na localidade? Porque o que tem acontecido é que muitos têm saído para a obra missionária e têm se frustrado lá, e têm dizido: a minha igreja, o meu pastor esqueceu da gente aqui no campo missionário. Mas quando a gente puxa a ficha dessas pessoas, de fato, eles honraram a base, eles formaram a base ao qual eles cresceram, ou eles criaram uma fundação rasa, não honraram liderança, não cumpriram o tempo de Jerusalém, mas saíram pulando as etapas. Não passou nem por Samaria, não passou nem por Judéia, mas não, eu já quero ir para os confins da terra. Querido, Deus, Ele trata com tempo e com estação, tempo de preparação. Paulo, antes de ser impulsionado a pregar para os gentios e ganhar muita gente, implantar muita igreja, fazer muitos trabalhos, ele precisou ficar 14 anos sendo preparado. Os discípulos ficaram 3 anos. Davi, para subir ao reino, ele precisou esperar 14 anos. José precisou esperar 13 anos. E por que você está tão apressado para fazer a obra da sua maneira, do seu jeito? Não é dessa maneira que a obra missionária funciona. Espera o tempo do Espírito Santo em sua vida. Espera a estação. Eu quero concluir. A conclusão: o chamado de Jesus para os discípulos. Ele chama, ele discipula. A evangelização inclui todas as pessoas do mundo. Ou seja, não é só para quem te agrada, não, é para quem te persegue. Precisa ser alcançado por essa palavra. Todo mundo, sem exceção, tanto como alvo da missão e como enviados, todos somos chamados por Deus para receber salvação. E como consequência, devemos chamar todas as pessoas para conhecer Jesus. Ou seja, todos foram chamados para a salvação. Mas quer dizer que todos vão ser salvos? Não. A Bíblia fala sobre a parábola dos convidados. E ali a
gente vê uma rejeição do Evangelho. A gente vê ali uma despreocupação das pessoas. Assim como no tempo de Noé, assim como no tempo de Ló, muito se dava, bebia, se dava em casamento, em ocupações, em tarefa, e as pessoas falavam e ele não ligava, até vir o dilúvio, até vir a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo esse período, mas assim como eu e você foi alcançado para a obra missionária, eu creio que nós temos a obrigação de falar sobre o Salvador para mais alguém. Porque a graça de Deus, Tito 2:11, porque a graça de Deus se mostra salvadora para todos os homens. Essa graça que alcançou, não há limite para o poder do Evangelho. Eu quero orar com você. Eu espero que essa mensagem possa abrir o teu coração, possa abrir a tua mente para a obra missionária e entender que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Amém? Senhor Deus, eu quero te pedir, Deus, meu amigo Espírito Santo, essa pessoa que vai nos ouvir, vai receber essa palavra, Senhor, para impulsionar para a obra missionária, que o coração dela possa ser cheio com esse poder, com essa graça, com esse poder tão soberano, que o Senhor disse ficar em Jerusalém, até serem revestidos de poder, e o Senhor soprou esse poder sobre a tua igreja, e aqui temos cumprido a tua ordenância, Senhor, de impulsionar vidas, preparando, Senhor, batizando, ensinando elas a guardar o teu poder, ensinando elas a perdoar para serem perdoadas, entendendo, Senhor, que esse chamado é para toda a igreja, mas imposição é impulsar, é o seu Espírito que trabalha em nós para o envio missionário, independente, Senhor, de quanto tempo de crente, independente de quanto tempo de igreja, mas entendemos que é o seu Espírito que continua operando, Senhor, seja um mês, seja 2 meses, seja 30 anos, Senhor, o teu Espírito, ele continua operando na igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento, que o seu nome venha ser glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Fica na paz, queridos.